Caros, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Luca por aqui e hoje estou aqui para desvendar um grande mistério que cerca a minha pessoa. O que de fato é educação clássica? Muitas pessoas conhecem a minha pessoa, o meu apostolado, por conta da minha ligação com o catolicismo e me acompanhando há muito tempo sabem que eu passei por um processo de receber uma educação clássica e conhecem, inclusive tem uma visão muito lúdica de educação clássica, de que tem a ver com gente de terno e gravata, tem a ver com latim, tem a ver com música, canto gregoriano, missa tridentina, mas não sabem de fato o que é educação clássica. Né? Sabem, inclusive, que tem ligação com Aristóteles, mas não sabem o que é educação clássica, o que consiste educação clássica. Então estou aqui nesse vídeo para explicar para vocês brevemente o que é educação clássica, o que compõe o conceito conhecido por educação clássica e qual que é o espírito ou os princípios fundamentais de uma educação clássica ou também de uma educação clássica, liberal e católica, certo? Bom, então, sem enrolações, vamos para o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, os comentários e vamos lá. Bom, educação clássica da forma com que nós conhecemos hoje não é exatamente um conceito extremamente antigo. Contudo, o que se entende por educação clássica, ou seja, as coisas que compõem este conceito, né, de educação clássica como nós conhecemos hoje, é algo que já se tem feito por muito tempo, desde o medievo, mais especificamente quando o assunto é educação clássica liberal católica, né, desde a época do século XII, XI, XII, XIII, né? E isso já se tem feito há muito tempo, então não tem nada de novo no que eu vou falar aqui no sentido de conteúdo, mas na questão do termo educação clássica, né, isso foi sendo alterado com o passar do tempo. Hoje em dia a gente tem um conceito mais específico do que é, mas nem sempre foi chamado, né, educação clássica. Bom, educação clássica, ela consiste em duas coisas, tá? Então parece super complicado, mas na grande realidade a educação clássica possui dois elementos, tá, que a constituem. O primeiro deles são então as chamadas artes liberais ou artes propedêuticas. Muitas pessoas têm essa noção, né, de que a educação clássica é lá trivium, quadrivium, né? Algumas inclusive têm contato com algumas dessas disciplinas, dessas artes, mas elas não sabem o que são artes no sentido de artes liberais, por que elas são liberais e por que cada uma delas é uma arte liberal, né? Isso não é claro. Eu não pretendo responder todas essas coisas aqui, mas eu pretendo, se Deus me permitir no futuro, trazer um vídeo introdutório para vocês explicando um pouco de cada um. Mas então, as artes liberais elas são conhecidas também como artes propedêuticas. O que significa ser propedêutico? Preparatório. Então, as artes liberais elas são como se fosse o ensino médio da educação clássica. As disciplinas que preparam você para aquilo que vem depois, o nosso segundo elemento, que é justamente são chamadas as ciências elevadas. Tá? Então, as artes liberais elas têm uma função de preparar o aluno, a pessoa que está sendo educada, né, na educação clássica, para as ciências elevadas, chamadas ciências elevadas. Nas artes liberais, a gente vai falar das ciências depois, nas artes liberais, então, nós temos uma divisão, né, trivium e quadrivium. O trivium é composto pelas artes que têm por objeto o discurso. Então, nós temos ali a lógica, algumas pessoas também mencionam dialética, sem contar a parte científica da lógica, apenas a parte artística, né, mas lógica ou dialética, retórica e gramática. Essas três coisas, né, são artes que têm por objeto o discurso, tá certo? Já no quadrivium, nós temos as artes que têm por objeto a quantidade. Nessas artes aí, então, nós temos a geometria, a aritmética, a música e a astronomia, que junto das artes do trivium, então, vão compor as famosíssimas 7 artes liberais ou 7 artes propedêuticas, tá? Então, elas têm a função, né, de preparar o aluno, como eu falei, para receber a educação mais propriamente dito, que vai vir, então, nas ciências elevadas. Mas o que são, então, as ciências elevadas? Ciências elevadas, então, né, são compostas por duas coisas: as disciplinas filosóficas, ou a filosofia, e a Sagrada Teologia, essa a gente vai falar por último. Como eu fiz um vídeo falando justamente sobre, né, um pouco da divisão das disciplinas filosóficas, eu vou passar mais rápido aqui por elas, mas basicamente é o seguinte: dentro das disciplinas filosóficas nós temos, né, uma divisão entre filosofias especulativas e filosofias morais, também chamadas filosofias práticas, né, as disciplinas filosóficas morais ou práticas. Na filosofia especulativa nós temos a filosofia natural, né, também conhecida como física, nós temos a filosofia matemática e nós temos a filosofia
metafísica, ou primeira filosofia, ou teologia natural. Todos nomes para a mesma coisa, tá? Já na filosofia moral ou prática, nós temos a ética, a economia, também chamada de filosofia doméstica originalmente, algo bem diferente da economia que a gente tem hoje, e também a política, tá? É lógico que aqui dentro das disciplinas filosóficas a gente vai ter várias subdivisões, tá? Isso é normal, não há um problema com um estudo mais distinto das coisas, tá? Então, não há um problema com a especialização do conhecimento, ou seja, torná-lo mais específico dentro do conceito, né, dentro da noção ou das noções e princípios da filosofia tradicional, que é basicamente o que rege a educação clássica. O que eu quero dizer com isso? Que não tem problema, por exemplo, né, a filosofia natural depois ter tido uma ciência particular que estudasse cada um dos movimentos, né, ali. Então, geração, corrupção, crescimento, nutrição, locomoção, alteração, né, que isso fosse de fato estudado por ciências particulares que estão dentro da filosofia natural, como a química, a física, a biologia e depois todas que se seguem disso, né? Então, astrofísica, ciências que relacionam umas com as outras. Não há, ou bioquímica, enfim, né? Não há um problema com isso. O problema é reduzir a educação, a gente vai falar disso mais pra frente nesse vídeo. O problema é reduzir de fato a educação a essas coisas, né? A um conhecimento específico de algo, tá bom? Então, essa basicamente é uma história de como se desenvolveram as disciplinas filosóficas e elas são esse primeiro elemento do que nós chamamos de ciências elevadas, que vão se aliar ali junto às artes liberais. Então, tudo isso que eu falei até agora, né? 7 artes liberais, ou seja, a retórica, a lógica, a gramática, as artes do trivium junto com as artes do quadrivium, geometria, aritmética, música e astronomia, todas essas 7 disciplinas introdutórias aliadas com as disciplinas filosóficas, especulativas e morais, ou seja, filosofia natural, filosofia matemática, filosofia metafísica, junto de ética, economia e política, formam aqui o corpo de todo o conhecimento humano, né? No sentido de que o conhecimento que nós podemos alcançar pela razão natural. Mas, quando o assunto é, né, educação clássica liberal católica, aqui nós temos também que lidar com o fato, né, de que então essa educação ela é confessionalmente católica, ou seja, ela entende que o fim último do homem revelado por Deus não é meramente conhecer no âmbito natural, mas conhecer a Deus, ou seja, o homem vai precisar conhecer também as verdades reveladas por Deus, e essas verdades são o que nós chamamos de artigos de fé. Os artigos de fé, por sua vez, vão ser objeto de uma ciência que estuda justamente esses artigos. Essa ciência é chamada Sagrada Teologia, né? Então, ou doutrina sagrada, tá? Então, a teologia católica é a última, né? Claro, tem um abismo aqui entre todas essas coisas que eu falei antes e a teologia sagrada, né? Porque ela trabalha justamente com o conhecimento que foi revelado pelo próprio Deus. Então, a educação, né? A filosofia tradicional, por assim dizer, ela compreende até aqui, ou seja, até a metafísica. Mas a educação clássica católica, ela também tem por objetivo ensinar as verdades de fé revelada. Então, a gente precisa aqui também trabalhar com os artigos da fé e estudá-los profundamente. E aqui que muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas falam assim, Luca, eu queria aprender teologia. Muita gente fala assim, eu queria estudar mais São Tomás, eu queria aprender mais teologia, eu queria saber mais São Tomás de Aquino. E isso era um problema que eu tinha. Eu não entendia que nenhum livro teológico me daria as respostas, porque o que eu estava procurando para responder as minhas dúvidas, né? Por que é, né, que o conceito de pessoa é esse? Ou por que isso é assim? Por que na Trindade a gente fala desse jeito? Isso não é, propriamente dito, algo que se trabalha na teologia sagrada, mas algo que foi trabalhado nas disciplinas filosóficas ou às vezes até mesmo na lógica. E a pessoa fica lá, não, mas eu quero ler mais livros para ver se eu encontro as respostas. E as respostas estiveram o tempo todo, acreditem se quiser, na filosofia, e a pessoa não sabia. Eu sei disso porque eu passei por isso. Quando eu fui para o Thomas Aquinas College, eu me deparei com a lógica aristotélica. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que estava aqui o tempo todo, né? Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu, né? Então, eu não sabia justamente o que eu precisava estudar. Era, na verdade, lógica, veja só, né? Uma das disciplinas introdutórias, uma ciência-arte que é um instrumento do pensar, né? Do bem pensar. Então, sim, isso é muito interessante, né? Entender como a educação clássica no seu corpo, ela abarca tudo aquilo que o homem deveria conhecer para ser um homem bem educado, tá? E aqui a gente entra também em alguns princípios fundamentais da educação clássica, especialmente da educação católica, que eu queria mencionar para vocês, que fazem parte também do que, né, se considera como uma educação clássica nos seus princípios e no seu espírito. A primeira dessas coisas tem justamente a ver, né, com essa questão do conhecimento. Então, ver que é defendido com unhas e dentes, e isso não precisa nem ser educação clássica católica, mas sobretudo na educação clássica católica, mesmo que já estivesse presente desde os gregos, né, em Aristóteles,
que o fim último do homem se dá pela sua operação mais elevada, aperfeiçoada pela virtude da sabedoria, conhecida famigeramente como contemplação. Então, a contemplação é o fim último do homem e o objeto último da sua vontade. Portanto, o contemplar, o conhecer algo, né? Conhecer o conhecimento, conhecer algo e contemplar este algo conhecido, esta é a operação mais elevada no homem. Pode parecer mentira, mas quando você começa a parar para pensar sobre isso, ou seja, a contemplar esta verdade, você vê que algumas coisas começam a fazer muito sentido, né? Então, por exemplo, hoje em dia nós educamos homens para serem alguma coisa, algo que a gente chama na lógica de predicado qualificado, né? Então, você é educado para ser um homem médico, ser um homem advogado, ser um homem pintor, né? Qualquer coisa. E isso é muito interessante porque nós deveríamos estar primeiro educando o homem para ser homem. Então esse é o primeiro princípio da educação clássica, né? Principalmente a educação clássica liberal católica. A educação, ela serve, né? O homem deveria educar-se para ser mais homem primeiro. Porque veja que não é possível que nós tenhamos um homem médico, um homem advogado, né? Um homem engenheiro, se antes nós não tivermos homens, né? E aqui com homens quero falar o gênero humano, né? Então homens e mulheres, tá? Então, isso explica muito a nossa realidade, porque nós temos médicos tão ruins, advogados que advogam para o crime organizado, por exemplo, um completo absurdo, médicos que defendem práticas, né, completamente absurdas, né, que eu não preciso nem mencionar, e assim se segue com diversas outras áreas. Então, é tão absurda a formação profissional hoje, né, cada vez, eu adoro assim que as pessoas falam, cara, mas olha só, né, eu trabalho, né, ensinando disciplinas da medicina e tal, e nunca vi pessoas tão ruins, assim, tipo médicos tão ruins serem formados. Ora, porque nós não estamos educando mais as pessoas para serem humanos, nós estamos educando as pessoas para serem alguma coisa no mercado de trabalho. Esse discurso tecnocrata, né? A gente ouve na escola, no ensino médio, não, você precisa se preparar para o mercado de trabalho, você precisa se preparar para o mercado de trabalho. E aí você tem pessoas indo para o mercado de trabalho, né? Engenheiros chefes, médicos chefes de hospitais gigantes, e são pessoas com diversos problemas de personalidade, de formação, né? Não são seres humanos direito. Isso é muito interessante. Pessoas depressivas, pessoas ansiosas. E aí as pessoas param e se perguntam assim, nossa, né, mas vê, todo mundo tá com um monte de problema, né, sociedade, as pessoas não... Ora, porque toda a educação, ela foi instrumentalizada para algum fim. E aqui, então, nós temos o segundo ponto da educação clássica, que a educação clássica, ela quer educar os homens para serem verdadeiramente homens primeiro, antes de serem homens médicos ou qualquer outra coisa que o homem vai fazer da sua vida. Ele quer educar o homem para ser verdadeiramente homem e ele vê no conhecimento um fim em si mesmo. Outra diferença cabal para a educação moderna. Então, na educação moderna é assim, né? Cara, por que você está fazendo cursinho pré-vestibular? Por que você está na faculdade? Ah, porque eu quero passar no concurso. Porque eu quero passar um curso para juiz. Porque eu quero passar no concurso da brigada, né? Da polícia militar. Porque eu quero, sei lá, porque eu quero ser médico na Santa Casa. Porque eu quero ser qualquer coisa. Então, hoje a pessoa estuda, ela se mata estudando no pré-vestibular, às vezes por 5 anos para passar numa federal em medicina. Por quê? E por que ela faz isso? Por que ela estuda? Não porque ela ama o conhecimento, não porque ela quer conhecer. Vejam a inversão completa, né, de valores na própria natureza humana. Mas porque ela vê no conhecimento não como um fim, mas ela vê o conhecimento como um meio, ou seja, ela vê no conhecimento um instrumento para alguma outra coisa, o que é uma completa bizarrice. Aristóteles já nos ensinava na Ética, mas especificamente no livro 10 e no comentário de São Tomás ao livro 10 da Ética, que essas coisas não podem ser a felicidade última do homem, não podem ser, né, o fim último ou o bem último da nossa vontade, o fim último das nossas operações. Nenhuma pessoa ela quer enriquecer simplesmente por enriquecer, apesar dela achar que ela quer, né? Então, o dinheiro é um meio para outras coisas, o prazer ele é um meio para outras coisas. Essas coisas não podem constituir o fim último do ser humano. Mas, do contrário, a educação moderna ela é feita de uma forma que eu não preciso saber... ou seja, não é interessante para mim saber, né, por que quando eu tenho um dado quadrado, se eu preciso calcular o lado do quadrado de área que é o dobro deste quadrado original, né, por que este lado vai ser igual à diagonal do quadrado anterior. Não precisa saber o porquê isso é verdade. Basta saber que, dado que isso é verdade, ou seja, decora aí, né, essa é a fórmula para o cálculo da integral, essa é a fórmula... Essa é a derivada do cosseno de 2. Né? Essa aqui é a fórmula para calcular,
né, a constante de solubilidade de tal coisa. Então, assim, dado que isso é verdade, o que eu posso criar com isso agora? O que eu posso fazer, onde eu posso chegar? Então, como é que eu pego esse conhecimento, dado que isso é verdade, não me interessa o porquê, né? Mas isso aqui é verdade, me falaram lá. Decora aí, cara, ó, essa é a fórmula aí para calcular, né, essa integral aí. Tá, que iPhone 17 eu posso criar agora com isso aqui, né? Então, é realmente um absurdo, uma absurdidade, né? O conhecimento e a educação, a pedagogia em geral, na sociedade moderna, ela não vê o conhecimento como um fim, mas o conhecimento como um meio, né? Uma coisa completamente absurda. E isso leva as pessoas a odiarem o aprendizado, né? É outro ponto também da educação clássica, fazer amar o processo de conhecer. Como é belo você conhecer alguma coisa. E vejam que as pessoas não conseguem evitar isso, né? Até mesmo aquele cara que estuda no cursinho por 5 anos, em algum momento o cara tá lendo lá as questões e fica, pô, cara, isso aqui é verdade, que legal. Como é legal conhecer as coisas. Ah, não me diga! Né? É justamente essa a nossa natureza, né? Conhecer a verdade sobre as coisas. Mas não, né? Estamos completamente cegos pelo fim utilitário da educação. Isso leva a pessoa a odiar estudar. Quantos vídeos eu já vi no Instagram, por aí afora, né? Pessoas, tipo, não aguento mais estudar por cursinho, reações de pessoas porque não passaram no vestibular, no Japão as pessoas se matam por causa disso. Cara, é uma loucura isso. E por quê? Justamente porque as pessoas desenvolvem um ódio pela educação, porque a educação não é mais um fim. A educação agora é um meio. É só um instrumento, né? Então, o cara, quando ele precisa estudar, o que ele faz? Né? Acho muito engraçado isso. A pessoa precisa estudar, ela faz o quê? Como que o chat GPT pode me ajudar, que reservatórios de dopamina eu preciso comprar, nada contra, né, particularmente, mas que programa do Notion, né, que design do Notion ou do Canva vai me ajudar a memorizar as coisas mais rápido, como eu vou aprender mais rápido, eu vou para academia e fico correndo e ouvindo Aristóteles aqui, né, no ouvido. A pessoa pensa em tudo, menos em uma coisa. Qual que é a única coisa que a pessoa hoje, na educação moderna, não pensa na hora que ela tem que estudar? Ela não pensa que ela tem que sentar a bunda na cadeira, abrir o livro e ler. Oh, meu Deus! Tá? Então, veja como existe um ódio, né, que quando a pessoa tem que fazer isso, porque o cara que estuda para o concurso público, o cara que estuda para o pré-vestibular, ele tem que fazer isso, velho, porque não tem outro jeito. Ele tem que sentar a bunda e fazer a lista de exercício. Ele começa assim, cara, por que eu estou calculando, né, esse monte? Por que eu fico balanceando equação química? Por que eu fico balanceando equação química aqui, né, o dia inteiro? Por que isso serve? Eu fico o dia inteiro aqui calculando log. Cara, tipo, o cara odeia. Por quê? Porque isso não tem mais relação com a verdade. Nossa, que legal que é calcular um log, né? Pô, é verdade, a beleza dessa verdade aqui, né? Nossa, eu realmente consigo, né, resolver a primeira proposição do livro 1 de Euclides e perceber que realmente, né, dado 2 círculos, eu consigo, né, construir um triângulo equilátero. Por que isso é verdade? Como isso é verdade? Não. Toda educação se resume, tipo, eu preciso aprender isso aqui logo, eu preciso memorizar, não é nem aprender, eu preciso decorar isso logo, porque eu preciso botar isso aqui numa prova e marcar a resposta certa para poder garantir, né, os meus 20 mil de salário na teta do governo. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que basicamente é educação clássica, ou seja, uma educação que é contrária a essa noção de educação moderna, que vê a educação como um fim utilitário, que quer, né, educar o homem para que ele sirva no mercado de trabalho e se especialize necessariamente em alguma coisa. Não. A educação clássica, especialmente a educação clássica, né, católica, ela visa educar o homem para ser homem, em primeiro lugar, educar o homem para amar a verdade e para amar aprender, para amar conhecer e ver, na verdade, um fim em si mesmo e não usar, né, do conhecimento como somente um meio para alcançar outras coisas. Evidentemente, isso não significa dizer que o conhecimento não é um meio para outras coisas, no seu sentido prático, porque evidentemente até a filosofia prática fala sobre isso, mas o problema é reduzir toda a educação, né, e o aprendizado de alguém a um fim utilitário, né, que não é o próprio conhecimento da verdade, né, pelas suas causas, que é justamente o conceito tradicional de ciência. Se esse vídeo foi útil, comenta aqui embaixo, deixa a sua sugestão e me diz também se você finalmente entendeu o que é educação clássica, especialmente educação clássica católica. Nós nos vemos numa próxima. Um grande abraço e até mais.